Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Maurício Augusto, sou Head de Professional Services aqui na Savencom. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como a inteligência artificial pode apoiar na jornada de onboarding de clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E também falaremos um pouco sobre a gestão de firmas, poderes e alçadas. Bom, aqui é um pouquinho da agenda do nosso papo de hoje, tá? Então, como a combinação de inteligência artificial, automação e uma ferramenta de CLM, de gestão de contratos, pode apoiar em duas dores tão vivenciadas atualmente em todas as empresas, que é o onboarding de clientes e também a gestão de poderes legais. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os desafios atuais do processo de onboarding, e como essa solução, né, que unifica a inteligência artificial com um CLM, resolvem esse gargalo. Falaremos um pouco sobre a gestão contínua de firmas e poderes dividida em 3 pilares principais. Teremos uma breve demonstração dessa jornada e também os resultados que podem ser alcançados. Bom, como eu falei, o onboarding ainda é um gargalo na maioria das empresas, né? Por quê? Porque os processos são manuais, são lentos, são suscetíveis a erros e também a fraudes. Existe muita dificuldade na coleta e validação contínua dos poderes, o que torna o compliance caro e muito complexo, né? E como a gente pode acelerar e dar segurança ao mesmo tempo nesse processo? Nossa solução de onboarding ela é baseada basicamente em 4 etapas principais. Na primeira etapa, nós utilizamos uma ferramenta proprietária da Savencom, que é o AI Data Capture 7, que é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para fazer extração de dados de documentos não estruturados. Então, quando a gente tem documentos que são XMLs, JSON, arquivos posicionais, esses são exemplos de documentos estruturados. Fácil configurar formas de extrair dados desses documentos. Mas e quando a gente tem um contrato social, um contrato de prestação de serviço, uma nota fiscal de serviços, né? Diferente da nota fiscal de produtos, que é o mesmo layout no Brasil inteiro, as notas fiscais de serviços têm layouts diferentes para cada prefeitura, para cada município. Então, o AI Data Capture ele é capaz de realizar a análise desses documentos e, através do contexto, capturar as informações que nós precisamos. A gente pode processar tanto documentos nativos digitais, como docs e PDFs, quanto imagens escaneadas desses documentos, como um PNG, um JPG e assim por diante. Uma vez extraídas essas informações, nós podemos efetuar a validação nos órgãos oficiais. Então, durante o processo de onboarding, onde um cliente apresenta, por exemplo, o seu RG, um CPF ou sua CNH, nós utilizamos o Data Capture para extrair os dados desse documento e aí fazemos a integração com o SERPRO, por exemplo, para fazer a validação desse CPF e saber se o documento apresentado é válido. A terceira etapa, nós já temos integração com uma ferramenta da DocuSign, o DocuSign CLM e também o eSignature, para fazer a assinatura desses documentos e também todo o workflow do processo do back-office para onboarding desses clientes, né? Então, as etapas de validação, conferências posteriores de documentação, checagem de outros documentos e as etapas de validação que forem necessárias dentro da própria empresa. Ao final desse processo, temos um dossiê completo, totalmente digital e rastreável, com todas as documentações que foram apresentadas e todas as etapas de validação desse processo. Então, recapitulando um pouquinho dessa jornada, tá? Na primeira etapa, o próprio cliente pode enviar os seus dados através de um portal ou de uma API. Dependendo do processo de cada empresa, a área do back-office pode acabar fazendo essa interação com o cliente e o back-office acaba fazendo o envio desses documentos. Mas a ideia aqui é realmente facilitar essa jornada, criando o que a gente chama de self-onboarding, né? No segundo momento, o AI Data Capture extrai essas informações e, em seguida, a gente tem a validação desses dados e desses documentos nas fontes externas, como a Receita Federal, como o SERPRO. Nós tivemos um caso também, um case muito interessante, que era um processo de onboarding de fornecedores da área de saúde.
Então, um desses profissionais, um dos tipos de profissionais desse processo de onboarding, eram médicos. E esse médico ele enviava o seu CRM, a cópia do registro, né, de categoria de classe dele, e nós validamos no CFM, no Conselho Federal de Medicina, nós fazíamos a validação tanto da especialidade desse médico, quanto se o documento dele estava válido. E ao final nós fazemos a integração com o CLM, né, com uma ferramenta de gestão de ciclo de vida de contratos, para as etapas posteriores que vêm dentro da própria empresa. Né? Onboarding em minutos, rápido e seguro. Né? Processos que antes demoravam 5 dias úteis por conta do gargalo de ficar muitos processos parados na fila, hoje as empresas estão concluindo o processo de onboarding dentro do mesmo dia. Aqui falando um pouquinho mais agora sobre a gestão de firmas e poderes. Né? Então, um dos objetivos de uma gestão eficiente de firmas e poderes é você ter a centralização dos documentos comprobatórios. Os documentos que comprovam os poderes de assinatura daquele signatário, daquele representante. É o contrato social, são algumas procurações que podem ter sido emitidas. Num segundo momento, nós precisamos o quê? Validar se esses poderes continuam vigentes. Talvez esse seja o principal desafio hoje da gestão de firmas e poderes nas empresas, porque o processo de onboarding geralmente já consegue coletar esses documentos e fazer a organização e o armazenamento nas bases de dados corretas de firmas e poderes. O problema é como manter isso atualizado, como saber que a procuração não expirou, como saber que o contrato social da empresa não modificou. Então, a proposta da nossa solução é fazer a gestão contínua desses documentos, da validade desses documentos. E também a integração direta com ferramentas de assinatura digital. Para quê? Para que no momento da assinatura, nós possamos conferir em tempo real se aquele signatário tem poderes vigentes para assinar aquele documento. Aqui são os 3 pilares que eu comentei da gestão de firmas e poderes. Né? Então, o primeiro pilar é a identificação, que é atrelado ao processo de onboarding, onde nós conseguimos receber toda a documentação, efetuar a análise e extração dos dados e a estruturação dos poderes na nossa plataforma. O segundo pilar é o pilar de controle, onde eu comentei que a gente precisa buscar a validação constante e automática desses documentos que comprovam esses poderes. E a checagem, o terceiro pilar é a checagem da validade dos poderes no momento da assinatura de um documento. Detalhando um pouquinho mais agora cada um desses pilares. Tá? Então, no primeiro pilar de onboarding, o cliente, pessoa jurídica, envia os seus documentos, né, tanto os documentos da empresa quanto dos seus representantes legais. O AI Data Capture processa esses documentos, que são os contratos sociais e as procurações. Esses dados são extraídos, interpretados, né, então os poderes tanto das procurações quanto do contrato social, eles são interpretados para serem armazenados na plataforma com os tipos de poderes que são conferidos a cada um dos signatários daquela empresa. No segundo pilar, é o pilar de controle e de revalidação desses documentos. Então, uma das etapas é a revalidação automática dos poderes nas fontes oficiais, por exemplo, a junta comercial. Então, é continuar buscando atualizações do contrato social na junta comercial de cada estado, para validar se aquele representante legal continua tendo poderes para assinar em nome da empresa. E também efetuamos o monitoramento da validade das procurações. Né? Então, as procurações, por enquanto, ainda não existe uma fonte que a gente possa consultar online, mas uma vez que o documento da procuração é emitido, ele tem uma validade. Então, existe esse monitoramento automático da validade para saber se aquela procuração não foi expirada. Né? Caso quaisquer desses poderes, independente da fonte, eles tenham problemas, nós fazemos a revogação automática desses poderes na plataforma e já notificamos tanto o back-office da empresa quanto do cliente sobre irregularidades daqueles poderes. Então, o cliente tem que apresentar um novo documento comprobatório, né, para revalidar os poderes daquele signatário, ou realmente acatar que não, aquele signatário realmente não tem mais poder para assinar aqueles documentos e ele não deve mais ser inserido na lista. No terceiro e último pilar,
nós temos a checagem dos poderes em tempo real no momento da assinatura. Atualmente, a nossa plataforma já tem integração nativa com o DocSign e Signature, né? Então, uma das ferramentas líderes aí de mercado em assinatura digital. E a integração com a API já permite que, no momento do workflow ser disparado para a assinatura daqueles signatários, a gente já checa na base de dados os poderes, se os poderes daquele signatário estão vigentes. E, em caso positivo, o documento é liberado para seguir para assinatura. E, em caso negativo, a plataforma retorna um erro com o detalhamento dos motivos, né, de não poder ter, de não ter mais a assinatura, né, os poderes vigentes para aquela assinatura. Com isso, nós temos aí uma assinatura segura, baseada em um poder rastreável e válido. Tá? Aqui, gente, uma breve demonstração sobre o processo de onboarding. Tá? Então, aqui nós temos o envio dos documentos comprobatórios de um novo signatário. Então, ali um documento de identificação, nesse caso uma CNH, também um RG, e a procuração e ou o contrato social que comprovam que ele tem poderes para assinar em nome daquela empresa. Nesse momento, o AI Data Capture já está processando esses dados, conforme ele extrai, ele já vai preenchendo o formulário automaticamente e, em paralelo, também está sendo feitas as validações nas APIs dos órgãos externos para validar se esses documentos são válidos. Tudo muito rápido. Ele só complementa ali o cadastro com os dados de contato, que é uma informação que não foi encontrada em nenhum dos documentos, o que poupou muito tempo de digitação, também evitou erros de digitação e o acesso às plataformas para a validação de cada um desses documentos. Após o onboarding concluído, nós temos o signatário como um possível assinante em nome daquela empresa e nós temos a opção de fazer a verificação dos poderes a qualquer momento e também a validação configurada, a revalidação dos poderes de tempos em tempos. Aqui nós temos um dashboard com um resumo de quais tipos de poderes foram concedidos para aquela empresa. Temos o detalhe para cada signatário, quais poderes foram conferidos para ele. Já nessa demo aqui, a gente está agora efetuando o envio de um documento para assinatura. Então, o usuário seleciona um documento e informa quem é o signatário. Neste primeiro caso, nós estamos informando um signatário que não tem poderes para assinar esse documento. Então, ele já dá um erro na plataforma falando que esse signatário não possui poderes para assinar. O usuário efetua a correção, ele pode ter se confundido e informado o signatário errado, efetua a troca de um novo signatário e envia e submete novamente para autorização. Ele já verificou que aquele signatário possui poderes vigentes, o documento é enviado para assinatura, ele entra na plataforma de assinatura, confere o documento, aqui é um processo que a maioria já está acostumado a assinar documentos digitalmente, efetua o preenchimento dos seus dados, né, confirma a sua identidade ao assinar esse documento e faz a conclusão da assinatura após checagem que ele tinha poderes para assinar esse tipo de documento. Tá? Documento assinado com sucesso, com poderes verificados, em tempo real. Alguns resultados possíveis de serem alcançados. Redução de até 70% na jornada de onboarding, justamente por conta da facilidade do processamento dos documentos, da análise desses documentos, então poupando tempo de digitação, evitando erros e evitando acesso a plataformas externas, né, para fazer a validação um por um. A governança contínua de alçadas dos signatários, então não gera tarefas para o back-office lembrar e ter que ficar acessando toda vez os documentos, conferindo toda a lista de signatários para verificar se eles ainda têm poderes para assinar esses documentos. Com isso, alcançamos a prevenção, né, a fraudes e também erros. E estamos em conformidade aí com todas as leis vigentes, né, como a Lei Geral de Proteção de Dados, com o Banco Central e a CVM. É isso, pessoal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a solução, pode me procurar aqui para conversar, ou pega o nosso contato, entre em contato que a gente vai ficar feliz em explicar um pouquinho mais sobre a solução. Obrigado.